Hoje vamos falar sobre o quarto mandamento da lei de Deus. O quarto mandamento se encontra em Êxodo, no capítulo 20, nos versículos de 8 a 11. E diz assim: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro de suas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Bom, esse quarto mandamento que foi dado a Moisés, quando ele retirou o povo do Egito, sob a orientação de Deus, ele livrou o povo hebreu da escravidão, de 400 anos no Egito. E no Monte Sinai foi revelado a ele então os 10 mandamentos. E este quarto mandamento, ele tem relação com 2 pontos. Ele tem a ver com o trabalho e com a adoração. 6 dias trabalharás e no sétimo descansarás. Muitas pessoas, quando leem essa escritura, quando pensam neste mandamento, a tendência é associar essa ideia da criação como nós pensamos, 6 dias, cada dia com 24 horas. Aí está um erro. Eu prefiro imaginar que seriam 6 períodos de tempo, e um outro período completando o sétimo. Porque para nós, o nosso dia tem 24 horas, mas para o Senhor a contagem de tempo ela é diferente. Lá em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 8, ele fala assim sobre esse tema. Ele diz assim: Porém, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Bom, então se nós pensamos, se nós começamos a imaginar sobre o que essa escritura está dizendo, nós vamos chegar a essa conclusão, que a contagem de tempo para Deus, para o nosso Pai Celestial, ela é diferente do que da forma como nós fazemos. Mas então, voltando ao assunto, por que é importante entender esse dia? Bom, o Senhor, ele cria a terra em seis períodos e depois ele descansa. Esse período de descanso, ele está diretamente relacionado com a criação, É um período em que os deuses, e eu falo deuses pensando em nosso Pai Celestial e em Jesus Cristo, que estava com ele na criação, com o Espírito. Cristo ainda não tinha nascido na terra. Então esse período é um período então em que os deuses descansariam da sua obra. Outra coisa também, que a obediência a esse mandamento, ela na época de Moisés era tão rígida que o descumprimento dessa lei era um crime capital. Era muito grave quando alguém fizesse alguma obra nesse dia. A gente tem que entender que algumas leis no Antigo Testamento eram muito rígidas, e talvez esse seja um ponto que muitas pessoas têm dificuldade para entender a Bíblia, porque no Antigo Testamento é relatado a história de um povo que tinha a cabeça muito dura. As escrituras fazem referência a um povo de dura cerviz. Então o povo de Israel era um povo muito duro, era um povo desobediente. Quando Moisés estava lá recebendo os 10 mandamentos, e eles já tinham passado por uma escravidão de 400 anos, e mesmo assim, enquanto Moisés estava lá no Monte Sinai recebendo os mandamentos, eles construíram um bezerro e adoraram um bezerro. Então era um povo de muita dura cerviz, Mesmo depois de tudo que eles receberam de bênçãos, eles ainda crucificaram o Salvador. Então, por isso as leis naquela época eram leis muito rígidas. A gente tem que entender que algumas leis que eram praticadas naquela época, elas cumpriram quando nasce Jesus Cristo, Na época que Jesus Cristo vem à Terra e nasce como homem, aquelas leis então são abolidas. Na verdade, ele não veio para mudar a lei, mas para cumprir a lei. Ele chegou, cumpriu a lei, e a partir daí
ele agora já estava na terra, então outras leis foram elaboradas. Os 10 mandamentos permaneceram, mas algumas leis que eram praticadas na época de Moisés já não eram necessárias. E isso, inclusive, Cristo ele relata isso em alguns momentos do Novo Testamento. Mas lá no Antigo Testamento, em Números, para que tenhamos uma ideia da rigidez desse dia, em Números também é relatado uma passagem bem interessante que vai falar sobre a prática desse dia, né? Lá em Números, no capítulo 15, dos versículos 32 a 36, conta-se uma história de uma pessoa que ele estava apanhando lenha, simplesmente apanhando lenha, né, no domingo. E diz assim, no versículo 32: Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia do sábado. E os que o acharam apanhando lenha o levaram a Moisés e a Arão e a toda a congregação, e o puseram sob guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Pegaram o homem e colocaram lá para discutir em juízo o que fazer com aquele homem que estava apanhando lenha no sábado. Disse, pois, o Senhor a Moisés. Então, olha só, o próprio Deus faz uma revelação a Moisés e diz: certamente morrerá tal homem, toda a congregação com pedras o apedrejará fora do acampamento. Então toda a congregação o tirou para fora do acampamento e com pedras o apedrejaram, e morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Bom, lendo essa escritura dessa forma, é claro que a gente acha um absurdo uma pessoa que está pegando lenha no sábado ser apedrejado até a morte, e por revelação de Deus. O que a gente deve entender também é que a Bíblia, como nós temos hoje, ela não é 100% traduzida corretamente, ou seja, não significa que palavra por palavra, da forma como está na Bíblia, ela é a vontade de Deus. E eu vou falar por quê. Deus revela a vontade dele aos profetas, isso é inequívoco, isso é correto. Só que a Bíblia, com o passar dos anos, ela sofreu muitas traduções, e cada vez que ela é traduzida para uma língua, ela sofre as adaptações da língua, do idioma, porque cada idioma tem um sentido próprio para cada palavra. Então é natural que quando as coisas são traduzidas em um idioma, e outro idioma, e outro idioma, elas vão mudando o sentido. E por isso a gente não pode pegar tudo que está na Bíblia ao pé da letra. Tem coisas que não tem condição de mudar, tá claro. Mas tem outras coisas que a gente tem que parar um pouquinho e pensar. Primeiro, as várias traduções que a Bíblia teve. E segundo, que era uma lei muito rígida, mas que era necessária para aquela época, para um povo específico, que era o povo hebreu. A gente teria que ler, se aprofundar um pouco mais sobre o que representava o povo hebreu e os erros absurdos que cometiam, para a gente poder entender por que a lei era tão rígida. E naquela época, na época de Moisés, a quebra desse dia era realmente um crime, né? Um crime capital nessa época. Agora, o sábado, a palavra sábado, ela vem do hebraico sabat, né? Que significa dia de descanso. Naquela época, eles guardavam os 6 dias e no 7º descansavam. Aí Jesus Cristo vem, e quando Cristo vem, aí muda a coisa. Porque a partir do momento em que Jesus Cristo ressuscita, eles passam então a adorar o domingo, né? Ou seja, que foi o dia em que Cristo ressuscitou. Em Atos, no capítulo 20, no versículo 7, diz assim: E no primeiro dia da semana, reunindo seus discípulos para partir o pão significa a ceia, né? A Santa Ceia, que era costume entre Cristo e os apóstolos. Então, logo após a morte de Cristo, em celebração à sua ressurreição, que aconteceu no domingo, eles passaram então a reunir em lugar do sábado, no domingo, né? Isso foi adotado para os discípulos de Cristo. Então voltamos lá no versículo 7, diz assim: Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou suas palavras até a meia-noite. Então, em Atos, é dito que eles passaram a reunir sempre, né, no primeiro dia. Então, é importante entender isso, né, esses fatos, né? Primeiro, retomando que esse mandamento ele tem a ver com o trabalho e com a adoração. Segundo,
que a gente tem que pensar que essa criação da Terra, ela foi feita não em 6 dias, como nós humanos, como nós homens, né, terrenos, né, como nós mortais acreditamos e vivemos, mas devemos considerar 6 períodos da criação e no 7º o descanso. E também temos que entender a importância dessa mudança, que até o nascimento de Cristo, o sábado, o sabat, seria no 7º dia, que daria no sábado, após sexta-feira, mas após a ressurreição de Cristo, então esse dia passou a ser o domingo, que é o primeiro dia da semana. Outra coisa também que a gente deve pensar quando a gente fala que os anos, né, o tempo, ele é diferente de nós, diferente de Deus em relação a nós. Na época do Antigo Testamento, por exemplo, muitas pessoas viviam muitos anos, né? Tem personagens bíblicos que viveram mais de 900 anos, né? Abraão, por exemplo, viveu mais de 170 anos. Então, naquela época, vivia-se muito. Com o passar do tempo, né, aí as pessoas passaram a viver menos. Hoje, se uma pessoa viver, não sei, 100 anos, eu creio que ela já viveu bastante, apesar de ter as suas exceções. Tem pessoas aí que são famosas por terem vivido mais de 100 anos. Mas hoje as pessoas não vivem tanto. Talvez pela mudança, não sei, clima, alimentação, mais doenças foram surgindo, né? Não sei, uma série de fatos. A coisa é que a mudança, né, ela aconteceu, e hoje as pessoas não vivem tanto como naquela época, mas naquela época as pessoas viviam bastante, né? Viviam bem mais do que hoje. Então as coisas mudam, as coisas foram alterando, né? Então quando a gente pensa em criação, a gente tem que pensar nesses períodos. Esse 6º dia, tanto se pensamos como a época de Moisés, ou se pensamos como a época de Cristo, sempre havia um período de 6 dias e um para descansar. Isso também, se a gente parar para pensar, na época de Moisés havia inclusive o cumprimento desse dia era tão grave, tão importante, que até a própria terra cumpria esse dia. Ou seja, havia o costume entre os judeus de arar a terra durante 7 períodos, né? Quer dizer, no caso seriam 7 períodos de trabalho, 6 períodos de trabalho, e no 7º a terra descansava durante um ano. Então eles aravam a terra durante 6 períodos, e no 7º período a terra também, como um ser vivo, a terra descansava. Então é muito importante, inclusive em Êxodo, no capítulo 20, quando ele fala sobre essa lei, ele deixa muito claro o seguinte, ele fala assim: mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, né? Por quê? Porque esse dia ele tem a ver com a santificação, né? É um dia em que nós temos que pensar em fazê-lo diferente dos outros dias, porque esse dia nós vamos nos dedicar ao nosso crescimento espiritual, que infelizmente hoje as pessoas estão tão desacreditadas, né? Em relação às coisas espirituais. Muitos acreditam que Deus falam que Deus não existe, não acreditam em Deus, e eu creio que com o passar do tempo, por interpretar tão mal as Escrituras e entender tão pouco de Deus, muitos desistiram da espiritualidade. Então esse é um dia para a pessoa também crescer espiritualmente, é um dia para descansar, efetivamente descansar, e é um dia para também servir, né? Para dedicar ao próximo. É um mandamento que hoje as pessoas, a sociedade, em muitos segmentos, inclusive empresas, né, não guardam, né? Os sindicatos, por exemplo, o que eles fazem? Nesse dia você tem os estádios de futebol superlotados, os clubes estão cheios, as pessoas se dedicam aí aos clubes. Esse dia é um dia que as pessoas fazem compras, é um dia que as pessoas vão para as baladas, vão para as diversões, e fazem uma série de coisas que não tem uma relação direta com a espiritualidade, né? Simplesmente hoje a sociedade, eles acreditam e eles
cumprem, eles praticam, né? E cada dia que passa, os nossos governantes também dão pouquíssima importância a isso, porque por uns míseros centavos, né, por algum pouco de dinheiro, as pessoas violam esse dia e por isso as coisas estão tão complicadas, né? E o homem sempre coloca a culpa em Deus, né? As pessoas falam em Deus, mas na hora de praticar mesmo, na hora de fazer mesmo o que tem que ser feito, pouquíssimas pessoas fazem, né? Nem se preocupam com isso. Por isso, quando você não tem a parte espiritual, você não pratica essa parte espiritual, então muita coisa começa a acontecer errado, né? Porque é importante você trabalhar com o físico, mas também com o espírito. O trabalhador é explorado, né, nesse dia, trabalham muitas horas, trabalham excessivamente, fazem atividades, estão comprometidos nesse dia, quando na verdade eles deveriam estar se dedicando um pouco mais aos seus familiares, né, a visitar pessoas necessitadas, né. Há muitas pessoas aí em situações que precisam de visita, um asilo, por exemplo, orfanatos, presídios, né. Então é um dia em que a gente deveríamos dedicar um pouco a servir o próximo, né? Já diz as Escrituras, né? Quando nós estamos a serviço de nosso próximo, nós estamos a serviço de nosso Deus. Então é importante entender esse princípio também, né? Também há uma promessa, né, de que a obediência nesse dia nós teríamos não só riquezas temporais, mas também teríamos a proteção divina e poder espiritual. Então é um mandamento que ele tem dois parâmetros, né? É um mandamento em que faz referência a uma afirmação e também a uma negação, né? É importante ressaltar isso. Ele fala para não fazer nenhuma obra, né? Então isso é uma negação, não fazer nenhuma obra, e ele fala para lembrar desse dia para santificar, né? Para santificar. Então é um dia que tem relação, tem a ver com a santificação, né? A lei ela foi dada pura e simples, né? Que nós deveríamos guardar, mas os líderes judeus que exageraram um pouco com relação ao que deveria ou não fazer nesse dia. Então até medir o tempo que deveria caminhar nesse dia, ou quantos nós deveriam fazer nesse dia, tudo foram criações dos homens, foram criações dos judeus, né? Mas a lei não era tão rígida assim, porém o cumprimento dela deveria ser, né? O que você deveria fazer nesse dia, isso é muito claro, mas algumas leis foram introduzidas por líderes judeus desnecessariamente, né? Agora, é uma lei que ela mudou com o tempo de lá para cá? Não é bem assim. Lá em Êxodo, olha o que o Senhor fala sobre o cumprimento dessa lei. Guardarão, pois, os sábados os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por convênio perpétuo. O que é convênio perpétuo? É para sempre. O Senhor não falou, olha, isso vai ser feito só por esse período, aí depois podem mudar. Não, ele não disse isso. Ele disse, será esse convênio perpétuo, né, para o povo e para todas as gerações. Tem profissões que não tem como, você tem que trabalhar. Agora, aquelas profissões que você pode, né, evitar, então você deve, né? Quando você vai, por exemplo, a um clube, a um estádio de futebol, a um cinema, você está colocando pessoas trabalhando. E são coisas que devem ser evitadas. Os sindicatos, por exemplo, sempre estão reivindicando que as pessoas trabalhem domingo o dia todo, os shoppings ficam lotados de pessoas comprando, vendendo, comercializando, né? Então são coisas que poderiam ser, com certeza, se as pessoas guardassem este mandamento, como foi prometido, haveria prosperidade, porque para cada mandamento que você guarda, você tem uma bênção inerente a ele, né? Então se você guarda o mandamento, você tem uma bênção. Cada bênção que você recebe, cada bênção que nós recebemos, é porque guardamos o mandamento, né? Então, essa bênção, ela se baseia em determinado mandamento. Então, quando guardamos este mandamento, recebemos essa bênção. Só que é um mandamento que ele é muito quebrado, as pessoas não respeitam, né, esse mandamento. E por isso é importante entender
o que representa esse dia, né? Por que devemos dedicar esse dia a coisas mais espirituais, né? O Senhor quer que nós cresçamos fisicamente e espiritualmente. Aí talvez teríamos mais pessoas que acreditassem em Deus, né? O Senhor, Ele sempre pede que nós o coloquemos à prova, né? E dessa forma nós só fazemos isso quando nós cumprimos, né, alguns mandamentos. É claro que nós não somos perfeitos e sempre estamos caindo e levantando e caindo e levantando, mas o que o Senhor espera é que nós não desistamos, que a gente continue insistindo, né, em ser melhores cada dia. Lá em Gênesis, logo no início, quando falamos da terra, da criação da terra, ele fala exatamente assim na criação. No capítulo 1, no versículo 31, ele diz assim: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde e amanhã o dia sexto. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Esse dia é para a gente esquecer um pouco de nós mesmos e pensarmos um pouco no outro. Quando nós pensamos em beneficiar o outro, quando pensamos em fazer o bem ao outro, nós crescemos. E essa é a nossa missão nessa terra, o nosso crescimento físico e espiritual. Por isso, este mandamento é muito importante. Mas é mais importante ainda quando nós entendemos como guardá-lo da forma correta. Então, a partir daí, as leis de Deus passam a ter um maior sentido em nossa vida. Por hoje é só.